Olha, já aproveita muito agora para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, esse é o nosso Instagram. Pronto, você também nos acompanha pelo Facebook, pelo TikTok e pelo canal do YouTube. Lá dá para você assistir a nossa programação completa de onde você estiver. Se peguei o avião, não tem problema, meu amor, de onde você estiver, vai lá no nosso canal do YouTube, clica no sininho, acompanha as entrevistas, reportagens e no Instagram também você acompanha os bastidores de tudo que acontece por aqui. E o Darcy Bezerra também, onde você pode mandar a sua sugestão de entrevista. É sempre uma honra receber o carinho de vocês. Tenho recebido, inclusive, muitas mensagens de mulheres empreendedoras, confeiteiras. Agora a gente está nesse período de Páscoa, de muitas delícias. É sempre um carinho receber vocês por lá. Hoje vamos falar de um tema muito atual e importante, que é o esgotamento emocional que muita gente tem enfrentado no dia a dia. Você já ouviu falar em burnout? Pois é, para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, recebemos aqui o terapeuta, psicanalista, especialista em transformação integral, Jackson Reis, ele que já está aqui no estúdio. Muito bem-vindo, querido. Obrigado, boa tarde. Pode ficar aqui. Já começa explicando pra gente, né, sobre essa situação. Tem gente que só entende por áudio. Tem gente que não consegue nem falar direito. Burnout. Já explica pra gente. É uma doença? Já explica com detalhes. Ele chega a ser quase uma doença, né? Ele foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma síndrome. A síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento emocional. Na verdade, esse é um tema que ele é muito relevante para os dias de hoje, porque ele, embora tenha uma conexão ao ambiente de trabalho, ao ambiente corporativo, ele tem os seus impactos na vida social, na vida familiar, na vida emocional e no desempenho como um todo, na verdade. No dia a dia, no trabalho. Exatamente. É caracterizado como uma exaustão, né? Ele é muito confundido com o estresse crônico, né? Mas ele é um pouco mais profundo, porque ele atinge algumas camadas, tanto na questão do emocional, quanto do mental e quanto no desempenho físico das pessoas. Ou seja, duas situações aí bem complicadas, né? E quando vem para o lado físico, eu acho que dói mais ainda para essa pessoa, né? Porque já tem a parte emocional. Às vezes a pessoa ela tá ali na correria do dia a dia, muito estresse, às vezes muito trabalho. Ela já vem com a carga da família, com vários pesos, com muitas responsabilidades. E ainda lida também com essas questões de trabalho. Então, são muitas cargas, são muitas camadas hoje que as pessoas têm que lidar e na hora não consegue conciliar esse emocional. Aí vira uma bagunça e aí pode se transformar no burnout. Exatamente, porque o que a gente vê nos dias de hoje é aquela ainda confusão entre a pessoa achar apenas que é um estado de estresse. Então as pessoas convivem com isso no seu dia a dia, elas vão todos os dias para o seu trabalho e principalmente nos ambientes onde envolve ambiente educacional, que são a profissão dos professores, a profissão dos médicos, do jornalista, dos advogados e também da atividade policial, porque são atividades que elas estão ligadas inteiramente ao estresse elevado, devido tanto às condições de trabalho quanto ao ambiente de pressão, exatamente. Isso aí atinge diretamente tanto a questão do estado mental, né, mexe com a cognição das pessoas, elas passam a ter aquele sentimento de não se sentir valorizadas pela questão do ambiente, de não se sentir com a sua autoestima ali alinhada àquilo que ela faz, a perca da produtividade, na verdade, né? Então, assim, três características que são importantes é que o burnout ele está dividido nesses três aspectos, né? O primeiro é o esgotamento emocional e o segundo é o distanciamento das pessoas nas suas relações dentro do trabalho e também aquela perca que a pessoa tem de não se sentir valorizada e não se sentir produtiva. Reconhecida. Exatamente, exatamente. Eu alinho muito isso à importância do nosso autocuidado.
né? Perfeito. Porque quando você cuida do seu emocional, cuida da sua autoestima, quando ainda que você tenha uma correria intensa de trabalho, mas você já começa dando prioridade para você, ali com a sua meditação, com o seu devocional, como você lida com as suas emoções. Então, quando você tem essa independência emocional, ou seja, você não fica dependente dos sentimentos dos outros, você dificilmente pode ter um burnout, acredito eu, não sei se estou no caminho certo. Então, quando a gente começa a cuidar da nossa casinha, do nosso corpo, digo isso por mim mesma e acho uma delícia. Você chegar em casa, fazer um chazinho para você, fazer uma leitura, se é para fazer uma macarronada, você está sozinha, faça para você mesmo, ame a sua companhia, não espere o outro reconhecer o seu valor. Então, quando isso está alinhado com você, tudo que vai acontecer ao seu redor não vai lhe atingir. Agora, quando está desalinhado por dentro, você não tem autoconfiança, você não acredita no seu potencial, então qualquer palavrinha ali vai te deixar sentida, sentido, ofendido, além das cargas do dia a dia. A gente realmente tem muitos trabalhos, todo mundo está numa correria. Se a gente for aqui na Rua Grande, na Praça Deodoro, né, a gente vê aqui como é os empreendedores. Graças a Deus a gente tem nosso trabalho, a gente tem nosso dinheirinho certinho, mas agora imagina aqueles que, se eles não forem, eles não recebem, não tem por onde. Eles são empreendedores, são microempreendedores, tem aqueles que estão na internet batalhando, lutando, e se ele não divulgar, se ele não fazer o vídeo, ele não vende, e ele é o marketing, e ele é a pessoa que tem que expor, e ele é a pessoa que tem que ir atrás do cliente, ou seja, é a mulher que, ela é tudo, ela tem que fazer tudo dentro de casa, ela tem que dar conta desse trabalho virtual, que não é fácil. Então, assim, chega um momento que o físico sente. Infelizmente, a conta chega, e quando chega, chega forte. A pancada é grande. Muito forte. Você falou algo aí muito interessante, que é um ponto de partida para que a pessoa busque ali uma autocura, né? Eu acho que começa na parte da consciência, né? É quando eu entendo que o burnout, na verdade, ele não é o fim. Ele é apenas uma sinalização que precisamos para olharmos um pouco mais para dentro de nós, entendermos que nós não somos uma máquina operacional para estar funcionando todos os dias perfeitamente. Na verdade, o burnout acaba sendo que também um sinal de alerta. É aquela questão que você falou, né? É esse olhar para dentro de nós, perceber que eu não sou somente um agente operacional ali, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe que precisa olhar que, acima de tudo, eu educo meus filhos. Imagina-se um pai de família sobrecarregado ali, embora a conexão esteja ligada justamente às condições de trabalho, mas os impactos na sociedade, na família, na crença religiosa das pessoas, na fé, na espiritualidade. E você falou algo sobre o olhar, né? O olhar para a gente, o olhar é fundamental para a gente perceber onde que nós estamos errando, né? E às vezes esse erro a gente percebe quando a gente deixa de olhar para tudo. É se doar demais para o trabalho, é se autocobrar demais, e às vezes olhamos para dentro da gente assim com aquele pouco caso. Então, assim, esse momento de estar sendo esclarecedor para mostrar que nós precisamos olhar um pouco mais para dentro de nós, e justamente olhar que nós temos um propósito, temos uma missão, temos uma identidade, e nessas circunstâncias o burnout acaba roubando um pouco isso de nós, que é o desgaste emocional, e acaba que atingindo a nossa saúde física também, o nível de irritabilidade, de estresse, acaba tirando da gente esse olhar bonito que você falou, que é para a nossa própria razão de ser, de existir. E com isso pode afetar outras situações, como uma ansiedade, uma síndrome do pânico, né, uma crise aí de ansiedade, pode chegar a isso? Pode, porque a pessoa ela fica todo o tempo num estado de alerta, níveis de cortisol elevado, e aí o nosso sistema imunológico ele cai, e a gente fica suscetível, na verdade, né? Então, assim, manifesta, sim,
no nosso corpo, tanto a questão da ansiedade, quanto dores e desconfortos, dores de cabeça, dores irritação no estômago, porque são áreas que estão apenas sinalizando o que a gente precisa cuidar nas nossas emoções. O corpo é a ponta da linha ali, que é tipo como se fosse um carro. O carro, você está andando normalmente nele e você começa a ouvir um barulho diferente e ali o painel está sinalizando que tem alguma coisa que precisa ali ser mexida. Então, os sintomas, eles não são, na verdade, os nossos inimigos. Eles são sinalizações que nós precisamos para poder dar uma atenção a mais para esses aspectos da nossa saúde. Na verdade, os sintomas, eles estão apontando que você precisa cuidar, que algo ali não está certo, mas não é o fim do mundo. Eu sempre digo, você procurar um especialista não é errado, gente. Você está cuidando da sua casinha, do seu corpo. Se você não fizer por você, quem que vai fazer? Então, você buscar um especialista, até um ditado, eu vou fazer terapia para saber lidar com quem não faz terapia. Então, é muito bom você perceber esses sinais, cuidar de você, saber conciliar esse mundo ao seu redor, porque realmente todo mundo está passando por uma batalha interna. Às vezes alguém falou contigo de um jeito que você não gostou, mas aquela pessoa talvez ela está vindo de uma luta que você não sabe, de uma dificuldade. Então até o jeito da gente falar hoje com as pessoas tem que ser de forma mais cautelosa, com mais respeito, com mais empatia. Tem empatia com o mundo do outro. Claro que tem gente que não vai ter empatia com o nosso mundo, e para isso a gente faz o quê? A gente faz a nossa rotina, que é de autocuidado, não deixar qualquer coisa nos atingir, nos afetar. Então eu realmente adoro quando o assunto é sobre isso, sobre terapia, sobre como a gente deve se cuidar, principalmente nós, mulheres, que estamos aí lidando com várias missões, muitos trabalhos, várias responsabilidades, cargos, mulheres agora que assumiram cargos. Por exemplo, a gente tem a mulher agora que assumiu o cargo da Secretaria de Segurança Pública, teve uma agora no Ceará, que não sei se foi no Ceará, em Fortaleza, que ela foi assassinada pelo companheiro. Então, poxa, às vezes uma pessoa ali, a autoridade que está na frente, qualquer mulher pode estar à mercê de tudo isso. Então, o que a gente pode trazer esse assunto, doutor, inclusive, muito obrigada por vir, por esclarecer esse assunto, porque é algo que todos nós merecemos, tanto os homens quanto as mulheres, ter esse tempinho para a gente cuidar da gente. E se for preciso, não tenha vergonha não. Vá até um especialista, procure um psicanalista, procure um terapeuta que possa lhe ajudar. É você que vai estar fazendo por você, porque se você não fizer por você, as coisas podem aumentar. Aí vai para um sintoma emocional, um chororô, pode virar uma depressão, uma ansiedade, depois vai para uma crise de ansiedade, até chegar uma crise do pânico. Então, o que você puder fazer por você para cuidar do seu jardim, cuide, busque por ajuda. E tem uns sinais, você pode dar alguns sinais para a gente, doutor? É um pouco diferente uma das principais sinais é esse nível de exaustão e esgotamento. A pessoa que ela não aguenta mais. Exatamente. Ela quer desistir. É um peso, uma sobrecarga, um sentimento de não se sentir ali valorizado, de se sentir, como você falou, a um nível de esgotamento onde a pessoa, na verdade, ela está só sobrevivendo. Ela não está vivendo. Inclusive, nós temos um programa no nosso espaço terapêutico chamado EQV, que significa Encontro de Qualidade de Vida. Ele não serve simplesmente só para a pessoa em si, mas para conscientizar também a empresa ou os locais de trabalho a poderem proporcionar umas modificações, umas inovações e mudanças que também venham conciliar, né, esse tipo de situação, de tratamento. Doutor, qual o seu Instagram para quem tiver mais dúvidas e querer saber mais sobre o assunto, sobre burnout? Você que se identificou, doutor, eu estou passando por isso, preciso de ajuda. O meu Instagram para atendimento é Jackson_Reis com 2 S. Jackson lá, sem o C, tá, gente? Isso, só com K. Lá você vai encontrar na bio as alternativas, se você vai querer sessão individual, palestras,
E temos também uma metodologia própria também, que vai ser muito importante. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Lembrando, gente, olha, se chegou no burnout, é procurar tratamento, tem solução. E se não ainda chegou, ótimo, dá tempo de começar a cuidar. E se ainda nem tem um sinal que ele está chegando, lembra, muita coisa está fora do nosso autocontrole. E se está fora do nosso autocontrole, você não precisa carregar essa bagagem sozinho. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui agora com ele, o queridíssimo Ailton Nunes, para vocês. Let's go!